A noite lisboeta descia, veludo azul escuro bordado a estrelas tímidas, e na mouraria, numa tasca de paredes gastas e coração quente chamada Parreirinha da Severa, a voz de Amara erguia-se. Era um lamento e uma carícia, um grito e um sussurro. Fado. O seu corpo, amplo e generoso sob um vestido de capulana vibrante, balançava suavemente ao ritmo lento da guitarra de Tiago. Ele, de olhar cúmplice e dedos ágeis, tecia a melodia como quem borda saudades. Amara, negra, de cabelo afro apanhado num turbante desafiador, fechava os olhos. Apenas a sua voz existia, preenchendo o ar denso com um cheiro a petiscos e vinho barato, calando as poucas dezenas de almas que ali se refugiavam do bulício da cidade. Cantava a perda, a esperança teimosa, a Lisboa que lhe corria nas veias, uma Lisboa que nem sempre havia. Quando o último acorde se desfez no silêncio reverente, os aplausos, embora poucos, foram sinceros, quentes. Amara abriu os olhos, um leve sorriso a tocar-lhe os lábios cheios. Agradeceu com um aceno de cabeça, a sua dignidade uma fortaleza tranquila. Mais tarde, sentados a uma mesa coberta por uma toalha de papel manchada de vinho, Tiago dedilhava distraidamente a guitarra. Estiveste incrível, Amara. Como sempre. Ela deu um gole na sua ginginha. Incrível para quem, Tiago? Para as paredes desta tasca? Para o Zé Manel que já adormeceu ao balcão? O seu tom era uma mistura de gratidão e uma frustração antiga, polida pelo tempo. Sabes que quero mais, que a minha voz merece mais. Tiago pousou a guitarra. Eu sei, Amara, e é por isso que te consegui uma audição. Os olhos dela, grandes e expressivos, fixaram-se nele. Onde? Casa de Fados Alma Antiga, com o Vasco Monteiro. O nome pairou entre eles, pesado. Alma Antiga era o Olimpo do fado em Alfama e Vasco Monteiro, seu Zeus, elegante, influente e conhecido pelo seu purismo quase fundamentalista. Amara sentiu um arrepio. Já se imaginava, sob o escrutínio frio dele, o seu corpo, a sua cor, a sua interpretação do fado, tudo a ser pesado numa balança invisível de adequação. Ele nunca me vai aceitar, Tiago. Sabes como são. Uma memória fugaz atravessou-lhe o espírito. Uma menina de 10 anos, voz de rouxinol, a quem negaram o papel principal na festa da escola porque a princesa não podia ser assim. Assim como, negra e já roliça para a idade. Ele tem de te ouvir, Amara. Só isso. A tua voz fará o resto. A fé de Tiago era um bálsamo, mas o medo era um nó antigo no estômago de Amara. Na semana seguinte, Amara subiu as vielas de Alfama, o coração a bater um fado descompassado. A alma antiga impunha-se, discreta por fora, mas com um peso histórico que se sentia no ar. Por dentro a penumbra era estudada, as paredes cobertas de fotografias a preto e branco de lendas do fado, todas elas brancas e esguias. Vasco Monteiro recebeu-a no seu pequeno escritório, um sorriso polido que não alcançava os olhos cinzentos, avaliadores. Era alto, magro, o cabelo impecavelmente grisalho, fato caro, o oposto dela em tudo. Amara cantou um fado tradicional, estranha forma de vida, mas na sua voz ganhou novas profundezas, uma dor mais palpável, uma esperança mais crua. Sentia os olhos de Vasco nela, não na sua voz, mas no seu corpo, no seu rosto. Quando terminou, o silêncio foi breve, cortante. A sua voz é interessante, Dona Amara, disse ele, a palavra interessante a pairar como um insulto velado. Uma certa potência. Fez uma pausa, tamborilando os dedos na secretária de madeira escura. No entanto, a alma antiga preza uma certa imagem. Uma tradição visual, compreende? O nosso público é exigente, espera uma linha que temos vindo a cultivar ao longo de décadas. As palavras eram como pedras de gelo, cada uma delas uma pequena ferida. Não falou de talento, de emoção. Falou de imagem, de tradição visual. Amara sentiu o sangue a ferver, mas a sua voz saiu calma, uma calma forjada em anos de microagressões. Compreendo que a sua casa tem os seus critérios, Sr. Monteiro. Levantou-se a sua presença imponente, mesmo na derrota. Obrigada pelo seu tempo. Não havia súplica, apenas uma dignidade ferida. Saiu para a luz crua de Alfama, sentindo o peso dos olhares dos turistas, a beleza da cidade a parecer-lhe por momentos uma zombaria. A rejeição doía, não apenas como artista, mas como mulher, como pessoa. Aquela velha sensação de não ser suficiente, de o seu corpo e a sua cor serem barreiras intransponíveis, mesmo para o mais sublime dos talentos. Tiago esperava num café próximo, a ansiedade estampada no rosto. O silêncio de Amara disse tudo. Ele não precisou de perguntar. Apenas pousou uma mão no ombro dela. Eles não sabem o que perdem. Sabem, Tiago, respondeu ela, voz rouca. Eles sabem exatamente o que não querem. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou numa melancolia familiar.
Mas a música, essa amante teimosa, não a abandonava. Tiago, incansável, arrastou-a quase à força para conhecer Lúcia. O lado B da lua, no intendente, era o oposto da alma antiga. Um espaço pequeno, vibrante, paredes cobertas de grafites artísticos, um palco improvisado num canto. Lúcia, uma mulher nos seus 50s, cabelo grisalho curto e um sorriso que abraçava, ouviu a história de Amara com um aceno de cabeça compreensivo. Miúda, disse Lúcia, depois de Amara cantar uma única canção que fez arrepiar os poucos presentes. Esquece esses dinossauros de Alfama. Aqui, a tua voz é o único passaporte. O palco é teu, quantas noites quiseres. E assim começou. Amara e Tiago tornaram-se a atração regular das noites de quinta-feira, no lado B da lua. Ela cantava fado, sim, mas também mornas de Cabo Verde, blues com alma fadista, canções que contavam a sua história. A história de muitos que se sentiam à margem. O seu público era uma mistura eclética. Estudantes, artistas, imigrantes, locais curiosos, gente que procurava autenticidade. Aos poucos, a sala começou a encher. Amara florescia naquele ambiente de aceitação. O seu cabelo afro ganhava novos penteados a cada semana, adornado com miçangas coloridas e tecidos africanos que a mãe lhe enviava. As suas roupas celebravam as suas curvas, e a sua confiança irradiava contagiante. Numa noite, um jovem filmou Amara a cantar uma versão arrebatadora de Gaivota e publicou no YouTube. O vídeo, filmado com um telemóvel com som imperfeito, tinha algo de magnético. A voz de Amara, a sua entrega, a sua verdade. Em poucos dias tinha milhares de visualizações. Comentários choviam. Que voz, arrepiante. Finalmente, fado com alma nova. Mas também surgiam os outros. Isto não é fado. Volta para a tua terra. E os cruéis comentários sobre o seu peso, a sua aparência. Amara lia-os, o coração a apertar-se. Cada palavra de ódio era uma pequena facada. Vês, Tiago, disse ela, mostrando-lhe o ecrã. Mesmo quando pensamos que estamos a avançar. São idiotas, Amara. Ruído. Ouve a música, ouve os aplausos aqui, nesta sala. Tiago apontou para o público que já se juntava para mais uma noite. Lúcia, por sua vez, imprimiu alguns dos comentários mais elogiosos e afixou-os perto do palco. Para te lembrares do que importa. O burburinho online chegou aos ouvidos de Vasco Monteiro. Viu o vídeo, o seu rosto uma máscara de desdém contido. Aquela mulher, aquela que ele dispensara com tanta sobranceria, estava a gerar um culto. Uma parte dele sentia-se ultrajada pela vulgaridade da coisa. Outra, mais pragmática, via o potencial por detrás do fenômeno. Talvez pudesse moldá-la, refiná-la, aceitável. Convocou Amara novamente à alma antiga. Desta vez o tom era diferente, quase paternalista. Tenho acompanhado o seu progresso, Dona Amara, disse ele, indicando uma cadeira. Admito que há um certo fervor popular. Ele ofereceu-lhe uma noite de sexta-feira, o dia nobre do fado. Amara sentiu o coração a saltar. Seria possível? Mas Vasco continuou, a voz melíflua. Claro que teríamos de fazer alguns ajustes. Uma consultoria de imagem, talvez um repertório mais clássico. Roupas mais sóbrias, um penteado que valorize os seus traços de forma mais consensual. Cada palavra era um golpe. Ele não a queria a ela. Queria uma versão domesticada, uma caricatura pálida da sua arte. Queria a sua voz, mas não a sua alma, não o seu corpo, não a sua história. Amara sentiu uma raiva fria a subir-lhe pela espinha. Olhou para Vasco, para a sua elegância calculada, a sua presunção. Ele tinha a aparência certa, o estatuto social, mas faltava-lhe a coragem da verdadeira arte, a profundidade da experiência vivida que Amara carregava em cada nota. Numa inversão silenciosa, Amara percebeu que era ela quem tinha o poder ali, o poder da autenticidade. Agradeço a sua oferta, Sr. Monteiro, disse Amara, a voz firme, cada sílaba carregada de uma dignidade inabalável. Mas a minha imagem é esta. O meu repertório é o que a minha alma dita. O meu fado é este. Levantou-se. Se algum dia a alma antiga estiver pronta para Amara, e não para uma versão diluída de mim, talvez conversemos. Deixou Vasco sem palavras, uma ocorrência rara. Sentiu-se mais leve, mais forte do que nunca. A validação que procurara externamente começou a encontrá-la dentro de si, alimentada pelo respeito da sua pequena, mas crescente comunidade. A recusa de Amara tornou-se uma lenda sussurrada nos círculos alternativos. Lúcia, ao saber, abraçou-a com força. Essa é a minha miúda. Tiago compôs uma nova melodia para ela nessa noite, uma melodia que falava de liberdade e de voos destemidos. A comunidade à volta do lado B da lua decidiu que Amara merecia mais. Com a energia de Lúcia e a dedicação de Tiago, organizaram uma campanha de crowdfunding.
Queriam alugar um teatro de verdade, o Teatro do Bairro, para uma noite única. A história da Amara, a sua música, a sua recusa em se conformar, tocou muitos. Pequenas doações, grandes doações, palavras de encorajamento. Em poucas semanas tinham o suficiente. O dia do concerto chegou carregado de uma eletricidade palpável. Amara sentia um turbilhão de emoções. Medo, excitação, gratidão. No camarim improvisado, Lúcia ajustava-lhe um vestido magnífico, feito por uma jovem designer do bairro que celebrava as suas formas com elegância e cor. Tiago afinava a guitarra, o seu nervosismo espalhando o dela. Lembra-te de quem és, Amara, disse Lúcia, segurando-lhe as mãos. Lembra-te de cada passo que te trouxe até aqui. Quando as cortinas se abriram, Amara viu um mar de rostos. O teatro do bairro estava lotado. Viu os seus amigos da mouraria, os clientes habituais do lado B da lua, mas também caras novas, jornalistas, críticos, até alguns músicos conhecidos. E num canto discreto da plateia, viu Vasco Monteiro, a sua expressão indecifrável. Respirou fundo. Tiago começou os acordes de Amor de Mel, Amor de Fel, um fado clássico, mas na voz da Amara ganhou uma urgência, uma crueza que era só dela. Cantou sobre Lisboa, a sua madrasta e amante. Cantou sobre a saudade de uma África que só conhecia das histórias da mãe, mas que lhe pulsava no sangue. Cantou sobre ser mulher, ser negra, ser grande num mundo que preferia as miniaturas. Cada canção era um pedaço da sua alma exposto, vulnerável e incrivelmente forte. A sua voz enchia o teatro, envolvia a audiência, fazia vibrar os candelabros antigos. Não havia artifícios, apenas verdade. No clímax da noite, Amara cantou uma canção que ela própria escrevera, Meu Corpo, Meu Fado. A letra era um manifesto, uma declaração de amor próprio e de resistência. Este corpo é meu templo, a minha voz o meu altar. Nenhuma sombra me cala. Quando a alma quer cantar. Dizem que sou demais, cor demais, curva sem par, mas o meu fado é imenso e tem o tamanho do mar. Quando a última nota ecoou, um silêncio profundo instalou-se, tão denso que se podia tocar. Durou uma eternidade de 3 segundos, e depois o teatro explodiu. Aplausos, gritos de brava, assobios. As pessoas levantaram-se, muitas com lágrimas nos olhos. Amara, ofegante, sentiu as suas próprias lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Olhou para Tiago, que sorria, radiante. Viu Lúcia na primeira fila a aplaudir com uma emoção maternal. Mesmo à distância, notou que Vasco Monteiro não aplaudia, mas a sua rigidez parecia ter sido abalada. Ele observava, talvez pela primeira vez, não uma imagem, mas uma força da natureza. Nos dias que se seguiram, Lisboa falava de Amara. As críticas foram extasiadas. Uma nova estrela nasceu, a voz que o fado precisava ouvir. Amara, autenticidade e poder. Produtores musicais independentes contactaram-na. Convites para outros palcos, para festivais, começaram a chegar. Não eram convites que pediam que ela se diminuísse, mas que celebravam quem ela era. Vasco Monteiro nunca mais a contactou. A alma antiga continuou a sua tradição, mas algo mudara no ar fadista de Lisboa. Uma janela tinha sido aberta e a luz que entrava tinha a cor e a força de Amara. Alguns meses mais tarde, Amara lançou o seu primeiro álbum, Fado de Corpo Inteiro, gravado com Tiago e outros músicos que admirava, financiado em parte pelo sucesso do concerto e pelo apoio contínuo da sua comunidade. O lançamento foi no lado B da lua, claro, o lugar onde tudo realmente começou a florescer. A pequena sala estava à pinha, o calor humano a transbordar para a rua. Naquela noite, enquanto cantava, Amara viu-se rodeada de amor e respeito. Não era a fama vazia que importava, mas sim a ligação que a sua música criava, a sensação de pertença, de finalmente ser vista e ouvida por quem ela era, inteiramente. Olhou para Tiago, para Lúcia, para os rostos que a tinham apoiado. Sentiu uma paz profunda, uma gratidão que lhe enchia o peito. O seu fado, antes um lamento solitário, tornara-se um hino de resiliência e celebração. Lisboa, com as suas sombras e as suas luzes, continuava a ser o seu palco. Mas agora Amara sabia que a sua voz tinha encontrado o seu lugar, não apesar de quem era, mas precisamente por causa de tudo o que ela era. E isso, pensou ela com um sorriso, era o mais belo dos fados.